Olá, tudo bem? Nós aqui da Positivo esperamos que esteja correndo tudo bem com você, com a sua família, nesse momento difícil, nesse momento de isolamento, que a gente queria estar na escola, com os amigos, com os professores, mas tem que ficar em casa. Então, para ajudar a passar esse tempo e ajudar a continuar a nossa formação, a gente tem esses roteirinhos de estudo aqui, para que você continue estudando, lendo, fazendo atividades, e quando retornar para a escola, a retomada desses conteúdos fique um pouco mais tranquila para você fazer junto com o teu professor, com a tua professora de História. Nesse roteiro de hoje, a gente vai ver o capítulo 4 do teu livro, que começa ali na página 40 e que trata da Revolução Francesa. Então, antes de ver a Revolução Francesa propriamente dita, a gente vai entender como é que se deu o processo da queda do antigo regime, já que a Revolução é um ponto, é um marco nesse processo de queda do que a gente chama de antigo regime. E quais foram os grupos que depois da queda desse antigo regime passaram a disputar o poder com a perda dos privilégios do rei. Hoje a gente vai tentar também compreender como é que esses conflitos se deram nesse período tão importante da história da França. Como estudamos anteriormente, a estrutura do antigamente estava centralizada na figura do rei. Isso fazia com que a manutenção dos privilégios não fosse questionada, porque além de ser centralizado no rei, o rei era legitimado pelo poder divino para estar na posição em que ele estava. O rei não era rei porque alguém escolheu, o rei era rei porque Deus quis. Esse cenário vai mudar com a chegada, com o desenvolvimento do iluminismo, que, como a gente já viu, provavelmente você já estudou na escola, foi um movimento que atuou contra o antigo regime e a favor de uma maior liberdade econômica, política, de pensamento. Para revisitar tal tema, abra a OED sobre iluminismo que está lá no seu Positivo On. Além das insatisfações que ocorriam frente ao regime, a situação social do país, a situação social da França não era das melhores. Isso fez com que o rei Luís XVI convocasse a Assembleia dos Estados Gerais. E o que era essa Assembleia dos Estados Gerais? Uma reunião em que os membros dos três estados franceses, o clero, a nobreza e os demais participantes da sociedade, se reuniam e votavam para tomar uma decisão sobre o país. Então, essa Assembleia Geral, essa Assembleia dos Estados, foi criada muitos anos antes e deveria se reunir uma vez por ano. Vamos fazer uma pequena revisão aqui? A gente viu ali os três estados que compunham essa Assembleia: o clero, os nobres e o restante do povo. Você lembra de quando estudou a Idade Média? Qual que era a teoria de organização social mais importante na Idade Média? A da tripartição, que a sociedade estava dividida em três. Olha só que interessante, quais que eram essas três partes? A primeira, dos oratori, aqueles que rezam em benefício de todos. A segunda, dos belatori, ou seja, aqueles que guerreiam para manter a paz, para manter a segurança de todos. E a terceira, os laboratori, aquelas pessoas que vão trabalhar em benefício de toda a comunidade. Daí você pensa, tá, mas até quando durou a Idade Média? Oficialmente a Idade Média vai terminar quando? Com a queda de Constantinopla, em 1453. Só que quando tem esse marco, tem essa data, será que a pessoa foi dormir lá antes da queda de Constantinopla na Idade Média e acordou na Idade Moderna? Não, essas estruturas levam séculos, às vezes até milênios para se modificar. Então veja, apesar de ter passado muito tempo, de já haver um poder centralizado, a gente não viver mais numa sociedade feudal, a mentalidade de algumas pessoas continuava com essas divisões, dividindo a sociedade em pessoas que rezam, em pessoas que lutam. Aqui os nobres não lutam mais, mas são os descendentes dessa casta, desse grupo que lutava, e os demais trabalhadores. Então, ali no caso dessa assembleia convocada pelo Luís XVI, voltando para esse contexto do fim do antigo regime, o primeiro e o segundo estado, ou seja, o clero e a nobreza, desejavam que as votações que fossem feitas nessa assembleia se organizassem por estado. Ou seja, o clero teria um voto, a nobreza teria outro voto e o restante da população outro voto, perfazendo 3. Então, dessa forma, quando houvessem 2 votos, esses 2 votos ganhariam. E adivinhe só,
o clero e a nobreza iam sempre votar juntos. O que aconteceu nessa assembleia específica convocada pelo Luís XVI? O terceiro estado, que era formado pelo restante da população, disse: opa, isso aí não está certo. Nós somos a maioria e nós queremos que a votação seja feita por cabeça, per capita. Como assim? Uma pessoa, um voto. Independente de se essa pessoa é do clero, é da nobreza ou é do povo. Com essa revolta, com essa rebelião da população, o rei vai decidir fechar a reunião. Só que o terceiro estado não aceitou isso e convocou uma outra assembleia como forma de protesto. Essa ficou conhecida como Assembleia Nacional. Para aprofundar esse tema, acesse o QR Code que está na página 43 do material. Isso aí vai ajudar você a entender um pouquinho melhor o contexto. O rei, então, ele vai tentar impedir a atuação do terceiro estado. Só que quem que formava o terceiro estado? Toda a população que não era nem do clero, nem da nobreza, ou seja, muita gente, cerca de 95% da população da França. O rei vai mandar fechar a Assembleia Nacional, essa assembleia convocada pelo terceiro estado. Só que isso vai gerar uma revolta muito grande no povo. E, durante essa revolta, vai ocorrer um dos acontecimentos mais famosos da história da França e a gente pode dizer até da história mundial: a queda da Bastilha. Leia a RA presente na página 44 do seu livro. Observe como que era a estrutura desse edifício da Bastilha. O que acontecia lá? A Bastilha era uma prisão, mas não era uma prisão comum, era uma prisão política, em que eram encarcerados, na maioria, os inimigos do rei. Então, invadir a Bastilha foi um ato simbólico muito importante contra a repressão do sistema, foi um ato simbólico contra o poder real. E é um dos marcos principais da Revolução Francesa. Tanto que a imagem de abertura que a gente tem ali no início do capítulo trata geralmente da data nacional mais importante da França, o 14 de julho, em que é comemorado até hoje a tomada da Bastilha. Então agora vamos fazer uma atividade. Eu vou pedir para você abrir o livro de atividades de história lá na página 25. Vamos resolver junto a questão 3? Nela a gente vai aprofundar um pouco os conceitos que a gente viu até aqui e reforçar essa RA da página 44. Então vamos lá para a resolução dessa questão 3. A respeito da queda da Bastilha no dia 14 de julho de 1789, faça o que se pede a seguir. Qual é o significado da tomada da Bastilha em 1789? Então, o que será que significou a tomada desse edifício, a queda, como a gente fala hoje, a queda desse edifício? O que você consegue lembrar disso? Então, enquanto eu estou falando aqui, vai pensando, imaginando, puxa, será que foi importante economicamente? Foi importante socialmente? Não, né? A grande importância é política, a grande importância é simbólica. Essa tomada da Bastilha vai marcar o início do processo da Revolução Francesa. É quando a Revolução Francesa abre as portas para toda a revolta que vai levar à queda do antigo regime, à queda do rei e a uma série de episódios que a gente vai ver mais para frente, que vai representar justamente um ataque direto, um ataque frontal ao poder da monarquia. Se o poder da monarquia pôde ser atacado e Deus não se voltou contra a população, o que isso quer dizer na cabeça dos revoltosos? Mas nós, enquanto sociedades, temos condição de fazer uma organização social diferente daquela que nos é imposta. Beleza? Vamos ver a questão B então. Descreva quais foram as causas que levaram ao início da Revolução Francesa. Então o conteúdo que tem ali no livro didático, que você pode observar, pode ler, o que você viu na RA, o que a gente estudou até aqui, mostra alguns dos fatores. Quais que são os principais? Revolta social, o terceiro estado, que era composto pela população, não estava mais aceitando aquele tipo de organização que era feita anteriormente. O que mais? Vai ter também algo que a gente ainda não comentou, mas que é muito importante, que é uma crise econômica. Então essa crise econômica vai acentuar ainda mais os problemas que estavam sendo vividos na França. Beleza? Então aqui tem algumas das principais causas da Revolução Francesa. Depois do retorno às aulas, provavelmente vocês vão corrigir essas atividades, vão ver isso de forma mais aprofundada com o professor na sala. Mas caso vocês tenham alguma dúvida,
Usem o positivo on, usem os acessos que vocês têm a sites, a internet, releiam o livro didático e procurem todos os recursos disponíveis. Afinal, esse tempo que a gente está um pouco parado é importante para continuar a formação. Então, depois de a gente ter feito essa atividade, vamos dar continuidade aqui à explicação, ao que a gente estava trabalhando lá no livro didático. Essa Assembleia Nacional, que foi criada pelo terceiro Estado, vai se tornar uma Assembleia Constituinte. O que significa ser uma Assembleia Constituinte? Que além de tomar as decisões, que o rei, ajudar o rei a tomar algumas decisões, essa Assembleia vai escrever uma Constituição, ou seja, escrever um documento para ordenar a sociedade, para fazer um ordenamento mais próximo àquilo que esses revolucionários queriam, que essas pessoas esperavam enquanto sociedade. E o que essa Assembleia Constituinte vai determinar? Que o poder seria dividido em três: o legislativo, executivo e judiciário. Então, um poder que faz as leis, outro que executa e outro que fiscaliza se essas leis estão sendo bem aplicadas. A Assembleia também vai determinar que o clero vai passar a ser ordenado pelo Estado. Lembram de quando vocês viram as reformas religiosas? Um dos pontos de conflito, inclusive, era esse. Quem que deveria ter poder sobre quem? O Estado sobre a Igreja pelo Estado. Então, aqui na Revolução Francesa, a Assembleia Constituinte vai determinar que a Igreja vai estar subordinada ao Estado. É o início desse pensamento, da consolidação de um pensamento de separação entre essas duas esferas da sociedade. E entre os documentos mais importantes aprovados por essa Assembleia Constituinte, pode-se destacar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Observe uma imagem dela que está na página 45 do seu livro didático. Então, é uma obra de arte produzida com base nessa declaração. Além disso, vai ter a Constituição, que transformou essa Assembleia Nacional Constituinte em Assembleia Legislativa. Essa Assembleia Legislativa estava dividida em três grupos: os girondinos, que eram principalmente membros da alta nobreza, que apoiavam a manutenção da monarquia, desde que essa monarquia fosse limitada por uma Constituição e que houvesse uma maior liberdade econômica. E é interessante a gente ver que esses girondinos se sentavam à direita da Assembleia. Além desses girondinos, também tinham os jacobinos, que eram conhecidos como Partido da Montanha e eram formados pela baixa burguesia. Tinham ideias mais radicais, apoiavam o fim completo da monarquia, queriam o estabelecimento de uma república. E olha que interessante, se sentavam à esquerda da Assembleia. É justamente dessa organização da Assembleia Francesa que vem a definição que a gente usa até hoje, de esquerda e direita. Em geral, a direita mais associada a ideias conservadoras e a esquerda a ideias mais radicais, mais revolucionárias. Claro que isso nem sempre se confirma, mas ajuda a gente a entender como é que esses termos chegaram até o dia de hoje. E além desses dois grupos, a esquerda e a direita, havia o chamado Partido da Planície, que era um partido de centro, que não tinha uma posição bem definida e por horas votava com os jacobinos e em outros momentos votava com os girondinos. Esses jacobinos vão receber um apoio bastante importante dos chamados sans-culottes, que eram um grupo da sociedade francesa menos favorecido. Então eram os mais pobres, os camponeses, os pequenos burgueses, os funcionários, que não tinham sido tão beneficiados com essas mudanças previstas nessa Constituição, nesse primeiro momento da Revolução Francesa. E esses sans-culottes viram nos jacobinos uma chance das suas reivindicações serem atendidas, de conseguir alcançar os seus objetivos de uma sociedade um pouco mais justa. Então agora, vou pedir para você abrir o teu livro na seção Interpretando Documentos, na página 45. Ali você vai conseguir aprofundar um pouco desses conhecimentos acerca das mudanças pelas quais a França passou no período da Revolução. Lê esse trechinho da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão com atenção. Então vamos dar uma olhada junto nessa questão. Primeiro vamos ler esse trecho da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão que está nesse trecho do livro. A gente tem 4 artigos da Declaração. O primeiro deles é que os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. As distinções sociais não podem ser baseadas senão na utilidade comum. O artigo 2.
O objetivo de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescindíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Então preste bastante atenção nesses direitos fundamentais escalados aqui na Declaração dos Direitos do Homem. O artigo seguinte que a gente tem aí é o 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique outrem, ou seja, que não prejudique outra pessoa. É aquilo que provavelmente você já ouviu do pai, da mãe, da professora. A tua liberdade termina onde começa do outro. Então a gente, segundo essa declaração, teria direito de fazer tudo aquilo que não prejudicasse outra pessoa. E o 4º artigo aí presente é o 12. A garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de uma força pública. Essa força é assim instituída para o benefício de todos, e não para a utilidade particular daqueles a quem é confiada. Então aqui a gente tem uma ideia de uma força, de um grupo de pessoas que vai garantir que os direitos previstos nessa declaração sejam respeitados, e não uma força, um grupo que vai apenas agir em benefício próprio, que era o que o terceiro estado reclamava em relação ao primeiro e ao segundo estado. Então vamos dar uma olhadinha nas perguntas que tem sobre esse trechinho. De acordo com essa declaração, quais são os direitos imprescindíveis do homem, do ser humano? Então está ali no artigo 2. Retome ali a leitura e veja quais são esses direitos. Segunda questão. Quais mudanças a elaboração desse documento proporcionou ao terceiro estado? Será que com esse documento o terceiro estado ficava mais distante do primeiro e do segundo? Se propunha uma maior paridade, uma maior igualdade entre os diferentes estados? O que você acha? Com a declaração, a gente vê que existe, já pelo título, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, é dos direitos de toda a sociedade, não só de um determinado grupo. A partir daqui, a gente vai ter uma ideia, pelo menos, de maior igualdade entre as pessoas. E a terceira questão. Seguindo a declaração, qual deveria ser a função dos governantes? De que forma essa ideia contrariava o absolutismo? Então, é o último artigo que a gente tem ali, em que a função do governante seria governar a favor de todos, e não a favor de apenas um grupo, apenas o grupo de que ele fazia parte. Isso vai contrariar o absolutismo, na medida em que no absolutismo o rei é rei porque Deus quer e pode fazer aquilo que bem entender. Aqui não. O rei, o presidente, seja como for organizada a sociedade, quem fizer parte do funcionalismo público, dessa força pública, tem que agir em benefício de toda a sociedade. Ok? Então, hoje a gente viu algumas coisas, o início do processo revolucionário francês, a gente viu a queda do antigo regime, tentou entender um pouco melhor o que levou à queda desse antigo regime, os desdobramentos, o comecinho dos desdobramentos da Revolução Francesa e que partes da sociedade, que grupos sociais estavam envolvidos nessas mudanças. No próximo roteiro, a gente vai estudar um pouco sobre os acontecimentos ao longo do processo revolucionário, até chegar lá na Era Napoleônica. Então esperamos que você consiga usar bem esse tempo que você está tendo, continue estudando, continue se cuidando, que você e sua família continuem bem, e a gente se vê no próximo roteiro. Obrigado e até lá!